Identificados os soldados mortos no acidente com o caminhão do Exército em Blumenau, no Vale do Itajaí. Motoristas que fazem transporte de passageiros por aplicativo sentem no bolso o impacto da alta dos preços dos combustíveis. Decreto estadual regulamenta pagamento parcelado do IPVA no cartão de crédito em Santa Catarina. Veja também, IBGE aponta que setor de serviços catarinense registra queda em janeiro. E ainda, a Prefeitura da capital anuncia nova ponte na Lagoa da Conceição, mas obras iniciadas em 2020 na região ainda não estão concluídas. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com um acidente que envolveu um caminhão do Exército em Blumenau, no Vale do Itajaí. O veículo despencou de uma ribanceira de cerca de 20 metros de altura. 2 pessoas morreram, já foram inclusive identificadas, e 39 ficaram feridas. O acidente ocorreu em uma rua no bairro Progresso, em Blumenau, no Vale do Itajaí. Um caminhão com 44 pessoas, 41 delas na parte traseira e 3 na cabine, caiu em uma ribanceira com 20 metros de altura. Os bombeiros confirmaram 2 mortes e 39 pessoas feridas, 6 delas em estado grave, que foram levadas a hospitais da região. O resgate na área do acidente, que era de difícil acesso, contou com o apoio de um helicóptero e 15 viaturas dos bombeiros militares e voluntários. Em nota, o comando da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, que fica aqui em Florianópolis, informou que presta auxílio psicológico e religioso para os envolvidos e também para os familiares. O Exército informou ainda que instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente. As 2 vítimas fatais já foram identificadas. Um dos mortos é Alex Carvalho da Cruz, de 20 anos. O outro é Diogo Felipe Veiga, de 18. Os 2 eram soldados do 23º Batalhão de Infantaria e moravam em Indaial. O acidente ocorreu durante um deslocamento de um comboio com 3 caminhões para o campo de instrução do batalhão, para fazer um treinamento de tiro de instrução básico de militares incorporados em 2022. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 55 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai no meio oeste do estado. Foi em Água Doce. Os policiais abordaram um furgão com placas de Curitiba que escapou da abordagem e foi para uma estrada de terra. O motorista abandonou o veículo e fugiu. Os cigarros foram apreendidos e levados para a Receita Federal. 2 pessoas foram condenadas pela Justiça por envolvimento na chacina que ocorreu em Canasvieiras em julho de 2018. As informações agora ao vivo aqui no Band Cidade com o João Paulo Cardoso. João, muito boa noite para você. Quais foram as penas impostas a esses 2 condenados? Oi, Rodrigo, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Rodrigo, foram condenados sim, foram 3 condenados. Francisco José da Silva Neto foi condenado a 82 anos de prisão e Michelangelo Alves Lopes a 68 anos de cadeia. A condenação veio após o julgamento que ocorreu aqui no Fórum da capital e durou cerca de 18 horas nesta terça-feira. Rodrigo, o crime ocorreu em julho de 2018 e foi motivado por uma cobrança de uma dívida trabalhista do proprietário do hotel que morreu junto com 3 filhos dele e um sócio. Segundo o Ministério Público, Francisco contratou Michelangelo e outra pessoa, que é o Ivan Gregory Barbosa de Oliveira, e prometeu pagamento em dinheiro e bens que seriam roubados lá no local. Os criminosos se aproveitaram da senha de acesso que Francisco possuía, invadiram o hotel e renderam as vítimas. Ivan vigiou no subsolo do hotel enquanto o Francisco e o Michelangelo levavam as vítimas para serem assassinadas nos quartos. Rodrigo, os condenados, aliás, os acusados também foram condenados por furto e fraude processual. E eles vão poder recorrer da sentença, mas não em liberdade. Já o Ivan já havia sido condenado a 92 anos de prisão por este crime. Eu volto contigo no estúdio do Band Cidade. Obrigado, João, pelas informações. Uma boa noite para você. A Justiça mandou demolir um bar e um camping localizados na maior unidade de conservação e de proteção integral do estado. É o Vale da Utopia, em Palhoça. O mandado de desocupação e demolição foi expedido em julho do ano passado, depois de várias tentativas de acordo e desocupação voluntária rejeitadas pelo homem que ocupava o local, como herdeiro. Estiveram presentes na ação a 4ª Companhia de Polícia Ambiental, a Polícia Militar, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, e a Prefeitura de Palhoça. A Justiça entendeu que a ocupação é irregular por ser área de preservação permanente e que o morador deve buscar indenização na área em ação própria.
Além da determinação de demolição das construções lá existentes, inclusive a retirada de animais e todos os materiais implantados ilegalmente no local, o mandado busca a abstenção da prática de qualquer ato nocivo ao meio ambiente, bem como a recuperação da área. O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro é a maior unidade de conservação de proteção integral do Estado, ocupando cerca de 1% do território catarinense. Roberto Azevedo, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite a você que nos assiste. Aquela coisa, né, Roberto? Não pode, né? Agora, não pode para todo mundo, né? Para todo mundo. Essa é a questão. As autoridades têm que estar atentas a esse tipo de ação, porque não está só restrita a uma unidade de preservação, no caso, o Parque da Serra do Tabuleiro, muito menos essa área aí, o tal do Parque da Utopia. O que nós temos que observar é olhar para os morros das nossas cidades, das áreas de preservação que existem na área urbana e que estão sendo tomados. Em Florianópolis não é difícil você olhar para cima e ver uma casinha pendurada lá em quase 90 graus. Desafia as leis até da física, às vezes. Ah, mas é um problema social? Claro que é um problema social, mas fica muito mais grave quando vem a enxurrada, quando vem a chuva e famílias inteiras podem perder a vida. Fica muito mais grave quando a gente não tem uma política habitacional, porque isso só acontece em torno de uma política habitacional. O caso lá da Serra, do Parque da Serra do Tabuleiro, é específico. É uma invasão de uma pessoa que se diz herdeiro de uma área que fica em área de marinha e ainda em conservação ambiental. Nós temos que ficar atentos, senão as nossas cidades e nossas áreas de preservação vão acabar. Porque sempre tem um bom argumento para uma sacanagem. O bom argumento para a boa situação não existe. Aí tem a invasão, tem o problema, mas é como disse o Rodrigo, tem que valer para todo mundo. Para aquele que tem dinheiro, como estão demolindo algumas edificações aqui em Florianópolis, e para quem não tem quase nada. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Combinado, Roberto. Os casos de dengue em Xanxerê, no oeste do estado, cresceram 8.000% em um mês. De acordo com a Vigilância Epidemiológica Estadual, a cidade é considerada infestada pelo mosquito que transmite a dengue. O aumento no número de casos foi do dia 14 de fevereiro até 14 de março. O salto foi de 1 para 81, dos quais 80 são autóctones, ou seja, contraíram o vírus no município, e 1 é importado, contraído em outro município. Já os casos suspeitos passaram de 3 para 250. Entre eles, 155 aguardam o resultado dos exames. A Vigilância Epidemiológica destaca que esse é um momento extremamente delicado e é preciso que todos fiquem alerta para os possíveis criadouros em suas casas, pois o número está aumentando de forma assustadora todos os dias. O município tem 89 armadilhas para a captura do mosquito da dengue em 26 pontos. A Vigilância Epidemiológica orienta ainda que, em caso de dor de cabeça, febre, dor no corpo ou manchas vermelhas na pele, é preciso procurar uma unidade de saúde mais próxima para avaliação. Em caso de dúvidas, o telefone de contato é o 49-3441-8591. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com o Douglas Santucci. Confira. Olá, boa noite. Daqui a pouco no Jornal da Band. Será o fim da guerra na Europa. As negociações entre Rússia e Ucrânia avançaram. Entre os itens colocados em pauta, a Ucrânia declarar a neutralidade de seu território e a Rússia retirar as tropas da Ucrânia. No Jornal da Band você vai saber mais detalhes destas conversas. Também vamos falar sobre o terremoto que aconteceu no Japão, inclusive com alerta de tsunami. E é claro, vamos falar da Mega Sena, muito dinheiro e o sorteio daqui a pouquinho. O resultado você vê no Jornal da Band, daqui a pouco às 7h20 da noite. O aumento nos preços dos combustíveis, uma das categorias de trabalhadores mais atingidas pela alta nos preços da gasolina e do diesel também, foi a dos motoristas de aplicativo. O repórter João Paulo Cardoso ouviu gente que abandonou a profissão e outros que tiveram que buscar saídas para driblar o impacto no orçamento. Celso, Alex, Leandro e Jefferson. 4 motoristas de aplicativo de transporte de passageiro com a mesma dor, a alta dos combustíveis. Está ficando cada vez mais difícil de trabalhar com aplicativo, ainda mais motoristas que alugam carro, ainda tem que pagar a gasolina do carro. Hoje a gente tem um combustível beirando aí 7 e um pouquinho, né?
e a gente tem que ficar quebrando a cabeça, ficando mais tempo dentro do carro para poder pagar as contas, né? Porque o aluguel do carro caro, gasolina cara, peça cara, manutenção cara. Imagina que o teu patrão, teu gestor, chegou lá para ti e disse o seguinte: a partir de hoje, tu vai fazer a mesma função, vai trabalhar na mesma coisa, mas tu vai receber R$1.000 a menos por mês. E aí, para ou continua? Tá difícil porque é 14 horas, 16 horas na rua às vezes. A gente acaba até ficando em postos aí, passando muito tempo em posto de gasolina, para não ir para casa, para não desistir, porque a gente tem as contas para pagar, né? O último reajuste no valor dos combustíveis forçou essa categoria a encontrar novas fórmulas para que a profissão volte a ser rentável. O Alex criou o próprio aplicativo. Montei um aplicativo, estou passando isso para os motoristas, para que esse aplicativo seja do motorista também. É um aplicativo que está pagando mais, porque a taxa é só para pagar as contas do aplicativo, o resto fica todo com os motoristas. Outra estratégia para tentar esticar o tanque de combustível e diminuir a frequência dos reabastecimentos tem sido escolher a distância do trajeto a fazer. As corridas longas se tornaram uma boa opção. Procuro selecionar bem as corridas. Por exemplo, corrida de R$5, R$6, R$8, eu não estou aceitando. A não ser quando a promoção é muito boa, que vale muito a pena. Aí tranquilo, mas agora nos aplicativos sem mandar promoção, sem nada, fica difícil. Além das 12 horas por dia atrás do volante, para complementar a renda familiar, o Jefferson ainda arruma tempo para fazer serviço de motoboy. É pegar aplicativos de entrega de moto, pegar a moto da minha esposa, ir para casa, arrumar a moto e sair para fazer entrega durante o dia, e depois à noite, quando diminui o número de motoristas, eu volto para o Uber para conseguir completar a renda. Somente em 2022, a frota de motoristas que fazem transporte de passageiros por meio de aplicativos encolheu 30%. Significa dizer que 3 em cada 10 motoristas abandonaram a atividade e migraram para outras profissões. Situação ainda mais agravada pela alta no preço dos combustíveis. O Leandro transporta passageiros há mais de 5 anos na Grande Florianópolis. Só que a trajetória nesta profissão está com os dias contados. Ele afirma emocionado que vai desistir da profissão. São 5 anos. 5 anos. E deu. Essa semana estou entregando o carro. Procurar o que fazer, porque não é que está dando pouco lucro, é que a cada dia vai aumentando as dívidas que a conta não fecha mais. O governo do estado regulamentou hoje a lei que permite o parcelamento do IPVA e de multas de trânsito em Santa Catarina. Os pagamentos vão poder ser feitos com cartões de crédito e débito. A regulamentação ocorre 2 anos e 2 meses após a sanção da lei. De acordo com as novas regras publicadas no Diário Oficial do Estado, os débitos de IPVA, multas aplicadas e demais débitos do veículo podem ser pagos à vista por meio de cartão de débito ou parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito, com a imediata regularização da situação do veículo. Somente em 4 casos o parcelamento não vai poder ser feito: para pagamento de multas inscritas em dívida ativa, para parcelamento inscrito em cobrança administrativa, para pagamento de débitos relacionados a veículos licenciados de outros estados e para multas aplicadas por órgãos que não autorizam o pagamento por meio de cartões. Os juros e encargos relativos à operação com cartão vão ser pagos pelo contribuinte. Vale ressaltar que o pagamento parcelado em 3 vezes sem juros, de acordo com a placa do veículo, vai continuar em vigor. O advogado catarinense Rafael Horn tomou posse na noite de ontem como vice-presidente nacional da OAB, um cargo inédito para a advocacia do Estado. Ex-presidente da OAB Santa Catarina na gestão 2019-2021, Horn representa o Estado no Conselho Federal da OAB, após quase 30 anos sem que um catarinense ocupasse um dos cargos na diretoria nacional. O presidente nacional da OAB é o advogado Beto Simonetti, do Amazonas. A posse em Brasília foi prestigiada por uma grande comitiva de lideranças da advocacia aqui do Estado, tendo à frente a sucessora na seccional catarinense, Cláudia Prudêncio. Voltamos a falar aqui com Roberto Azevedo. Roberto, Rafael Horn e os demais integrantes do Conselho Federal agora têm uma missão bem importante à frente da entidade, não é? A gente vê o prestígio da posse. Estava lá Luiz Fux, ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que desistiu de concorrer à presidência da República, ou seja, 2 grandes poderes da República prestigiando a posse. Evidentemente, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, não só
a seccional de Santa Catarina, mas a direção nacional, Conselho Federal, precisam tomar uma posição pró-sociedade. É o que está faltando nessa nova fase, nessa renovação de ideias, de pessoas na entidade. Voltar àquelas lutas históricas da OAB. A OAB também é um escudo da sociedade contra uma série de questões que podem prejudicar nossas garantias individuais, nossas vantagens e prerrogativas conquistadas na Constituição. É a OAB que normalmente deflagrou as grandes questões, os grandes questionamentos no país. É na história do Brasil está escrito isso. E ultimamente ficou ao largo. Não podemos comparar a atuação da OAB com questões ideológicas ou político-partidárias. É outra instância, a defesa do indivíduo, do cidadão, que se sente protegido. Este é o grande desafio de Rafael Horn e também da diretoria, Conselho Federal, presidido por Beto Simonetti. Se não fizer isso, a OAB será mais só uma entidade responsável pela regulação e fiscalização do exercício da profissão da advocacia. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Uma massa de ar mais quente e seco passa a atuar aqui no estado e influencia o tempo nesta quinta-feira. Detalhes agora na previsão do tempo. Telão é assim. A quinta-feira vai ter mais nuvens entre a serra e o litoral durante a manhã. Ao longo do dia, o sol vai predominar em todas as regiões do estado. As temperaturas entram em rápida elevação. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Joinville, variação entre 23 e 32. Em Lages, mínima de 14 e máxima de 27. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Economia, o setor de serviços em Santa Catarina registrou uma queda em janeiro de 2021. É o que apontam os dados divulgados pelo IBGE que estão aqui no telão do Band Cidade. O recuo foi de 1,7% em janeiro na comparação com dezembro de 2021, já na série com os ajustes sazonais. Em relação a janeiro de 2021, alta de 5,2% e nos últimos 12 meses, alta de 14,7%. Em janeiro, o maior crescimento foi nos transportes e serviços prestados às famílias, mas houve recuo acentuado nos serviços profissionais e administrativos. A mesma pesquisa calcula o volume de atividades turísticas, o desempenho do setor turístico. Os dados são estes: alta de 0,1%, quase estabilidade, não é? Entre janeiro de 2022 na comparação com dezembro do ano passado. Na comparação com janeiro de 2021, uma alta expressiva, 26,5%, claro, influenciada pela pandemia de Covid-19. E nos últimos 12 meses, 27% de alta, a mesma influência da pandemia sobre um setor que é um dos mais importantes do país, um dos mais responsáveis pelo PIB brasileiro. Hora das informações do esporte aqui no Band Cidade. Bom, no Avaí começou a semana de preparação para a partida de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense. O time precisa vencer o Brusque para se classificar. Nós estamos a 6 jogos de ser campeão catarinense, rapaziada. É a primeira final que começa hoje. Esse era o espírito do Avaí antes de entrar em campo contra o Brusque no último domingo. Agora faltam apenas 5 partidas. E essa é uma semana decisiva para o Leão. E a confiança do elenco está em alta. No primeiro jogo das quartas de final, Leão da Ilha saiu atrás do placar, mas foi atrás do empate e conseguiu fechar a partida na ressacada em 1-1. Tá certo que a vantagem ainda é do Brusque, por ter se classificado melhor na primeira fase. O quadricolor precisa apenas de um empate para conseguir a classificação para as quartas de final. Como o saldo de gols e nem gol marcado fora de casa contam, o Leão da Ilha avança de fase com uma vitória simples. Por isso, o pensamento do elenco azurra é sair do Augusto Bauer no próximo sábado com triunfo. Não pode ser diferente, né? Todo mundo tá bem, o pessoal já chega mais otimista, mais centrado para a semana de trabalho. A semana de trabalhos do Avaí já começou e o time azurra tem apenas um foco, a partida do próximo sábado. Ainda estamos no começo da semana, mas Eduardo Barroca já sabe que não vai poder contar com o volante Ranielli, que foi titular no jogo do último domingo. O jogador recebeu o 3º amarelo e cumpre suspensão. Bruno Silva deve voltar à titularidade. Agora recuperar quem tem para recuperar, trabalhar quando tiver o momento oportuno para poder chegar bem lá. Na Chapecoense, time e torcedores confiam no histórico da equipe para vencer o duelo com o Concórdia e avançar de fase.
Chapecoense e Concórdia empataram em 1-1 no primeiro jogo das quartas de final na Arena Condá. E esse resultado deixou a disputa de quem conquista a classificação para as semifinais do Campeonato Catarinense em aberto. Mas o Galo do Oeste tem vantagem de ficar com a vaga com mais um empate. Já o Verdão precisa vencer a partida para avançar. A gente já venceu lá no primeiro turno, então a gente já conhece o adversário, já conhece o campo, já conhece as dificuldades. Sabemos do que nós precisamos para passar, que é vencer. Então nós vamos nos preparar bem essa semana e nós vamos vencer. Além disso, a Chape se apoia no histórico de confrontos das equipes. O Concórdia nunca venceu o clássico da linguiça. Os clubes se enfrentaram 8 vezes, todas pelo Campeonato Catarinense. E o Verdão venceu 5 partidas. 3 Chapecoense e Concórdia empataram. O jogo do próximo domingo, disputado no estádio Domingos Machado Lima, vale vaga para a semifinal, vale a invencibilidade e vale manter a superioridade. Afinal, além de nunca perder para o Concórdia, a Chape está 6 anos seguidos disputando a final do Catarinense. Nós temos que procurar manter aí esse histórico da Chapecoense também, de chegar nas últimas decisões nos últimos anos, né? E a gente vai com tudo em busca disso. A Prefeitura de Florianópolis abriu uma licitação para a construção de uma ponte na Lagoa da Conceição, no leste da ilha, uma nova ponte. Em meio a isso, aquela obra que começou em 2020 na Avenida das Rendeiras ainda não foi concluída não. Veja na reportagem. A Lagoa da Conceição deve ter um visual diferente no fim de 2023. A Prefeitura da capital lançou um edital de licitação para contratar a empresa que será responsável pela obra da nova ponte da Lagoa. O projeto mostra uma estrutura totalmente modificada, com 2 faixas de rolamento, 2 passeios e uma ciclovia bidirecional. A ideia é que a nova ponte seja maior do que a atual, com mais de 200 metros de extensão. O espaço para a passagem de embarcações, que hoje é de aproximadamente 9 metros, deve passar para 30 metros. Uma obra que pretende dar uma cara nova para o centrinho da lagoa. Vai melhorar ambientalmente o local, porque a oxigenação da água da Lagoa Pequena e da Lagoa Grande, com essa extensão, será primordial para a oxigenação das águas da lagoa como um todo, né? O secretário de Infraestrutura afirma que há recursos garantidos para a execução da obra. E a ideia é que a área ao redor da ponte também seja revitalizada. Nós vamos demolir a ponte atual, vamos conservar apenas as cabeceiras do aterro hidráulico, que já existe lá, e ali nós vamos fazer várias áreas de lazer, inclusive setor pesqueiro ali, para que o pessoal possa fazer pesca artesanal ali, mas também área de lazer, como academia de ginástica, como playground, que eu acho vital também para a qualidade de vida de todos. Ainda de acordo com o secretário, durante a maior parte da obra não será necessário fazer desvios ou interromper o trânsito da região. Outro projeto da Prefeitura é a construção de um túnel para conectar o bairro Itacorubi à Lagoa da Conceição. O secretário afirma que essa obra é importante para melhorar o trânsito entre os bairros, principalmente durante a temporada de verão. Mas, em meio a novos projetos, uma outra obra continua sem ser finalizada. Em outubro de 2020, a Prefeitura deu início à obra de revitalização da Avenida das Rendeiras. O prazo final para entrega já foi modificado pelo menos 2 vezes. De acordo com o secretário de Infraestrutura da capital, apenas 40% do planejado para a obra foi executado. A Prefeitura vai romper o contrato com a empresa responsável por não estar cumprindo com o combinado. Infelizmente, ganhou a licitação ali uma empresa que não tinha qualificação e nós não podíamos escolher. Temos todas as condições em todos os aspectos e estamos tendo muita dificuldade. Agora estamos discutindo judicialmente para romper esse contrato e chamar a segunda colocada ou a nova licitação. Ou seja, mais demora vem por aí. Você vê agora imagens ao vivo das pontes que fazem ligação entre a ilha e o continente aqui em Florianópolis. 21 graus é a temperatura neste momento. Choveu durante quase todo o dia na capital do estado, mas neste momento a chuva deu um tempinho. A tendência é de melhora no tempo na capital de todos os catarinenses. No trânsito, você vê então a ponte Colombo Salles com um pouco mais de tráfego na direção da área continental da cidade, mas sem registro de lentidão nem de filas. E também os motoristas que chegam até a ilha pela ponte Pedro Ivo Campos, também sem registro de filas ou lentidão na chegada à ilha de Santa Catarina.
E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TV BV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Está aqui, ó, na minha esquerda. Isso, na direita do seu vídeo, tá certo? E então, acesse e fique ainda mais informado. Ficamos por aqui, vem aí as informações mais importantes do Brasil, do mundo no Jornal da Band. Mais Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.